Então já vamos de início fazer a apresentação da proposta técnica, que está em audiência pública. Então já chamo o Matheus, que é especialista em regulação da Superintendência de Regulação da Geração, para fazer a apresentação para os senhores da norma. Bem, bom dia a todos. Eu vou fazer aqui a apresentação da regulamentação do artigo 2º do Decreto 7850 de 2012. O Dr. André já tornou meu trabalho fácil com a introdução que ele colocou, né, já conseguiu abranger de quase tudo que a gente tem aqui para apresentar. Bem, então o comando legal veio do Decreto 7850, artigo 2º, né, que está aqui expresso para vocês. Deverão ser submetidas à ANEEL até 31 de dezembro de 2013, na forma definida pela agência, as informações complementares, excetuado o projeto base do empreendimento previsto no artigo 10º do Decreto 7805. As informações necessárias para o cálculo dos investimentos vinculados a bens reversíveis. Então, o objeto que a gente vai tratar nessa regulamentação são os investimentos em bens reversíveis realizados após a implementação do empreendimento. Ou seja, é isso que nos coube com essa atribuição lá daquele decreto. Ou seja, é um trabalho complementar ao que a EPE já realizou por meio lá do cálculo do projeto básico, né? Então, o que a gente não está se propondo aqui não é uma revisão do que já foi feito, e sim uma complementação dos investimentos realizados após a implementação do empreendimento. O universo atingido por esses empreendimentos, por essa regulamentação, são os aproveitamentos hidrelétricos que renovaram as concessões nos termos da Lei 12.783. Então, essa regulamentação é especificamente para esses casos. E o prazo que os agentes devem encaminhar as informações à ANEEL é 31 de dezembro de 2013, que é o que está definido no decreto. Tá? Com base nisso, então, a gente começou a avaliar qual seria a forma de fazer essa regulamentação. A gente chegou a pensar ou avaliar se seria possível considerar alguma outra metodologia que senão o VNR. Chegamos à conclusão que não seria possível porque já está definido em lei, né? A lei não dá abertura para se tratar de uma forma diferente do que não o VNR. E até para manter uma coerência com o que já foi realizado, né? Então, a metodologia que vai ser empregada no cálculo ou na definição desses investimentos é a metodologia do VNR. Então, está aqui expressos os comandos legais que dão essa orientação. Parágrafo 1º do artigo 15 da Lei 12.783, ele estabelece lá que o cálculo do valor dos investimentos será utilizar como base a metodologia do valor novo de reposição, VNR. E da mesma forma, o artigo 9º do Decreto 7805 também prevê que a indenização será por VNR e considerará a depreciação e amortização acumulados a partir da data e entrada em operação da instalação até 31 de dezembro de 2012. Então, a metodologia está aqui bem definida. Depois, o outro ponto importante para a definição do que a gente poderia atuar estava no conceito de bens reversíveis, né? A gente, então, foi buscar na legislação o que se entenderia como bens reversíveis. Então, lá no artigo 14 da Lei 9427, de 96, ela previa lá no inciso 2º desse artigo que a responsabilidade da concessionária, isso aqui é um encargo da concessionária, né? Responsabilidade da concessionária em realizar investimentos em obras e instalações que reverterão a União à sua extinção, garantida a indenização nos casos e condições previstos na Lei 8987 de 95. E daí o que a Lei 8987 diz a respeito disso, no seu artigo 36? A reversão, no advento do termo contratual, fazer-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Então, aqui ela dá um comando bem direto, né? Com os bens reversíveis, né, são aqueles que foram realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Esses são os investimentos que a gente pode alcançar. Bem, depois a gente tem também, na mesma Lei 9427, no artigo 18, um comando importante dado para a ANEEL, né? A ANEEL somente aceitará
como bens reversíveis das concessionárias ou permissionárias de serviço público de energia elétrica, aqueles utilizados exclusiva e permanentemente para a produção, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, aqui está destacado 3 palavras importantes do conceito aqui que a gente está tratando de bens reversíveis. Somente, então não poderíamos tratar outros projetos, outras instalações, outros bens, que não esses, que tem a finalidade exclusiva e permanentemente de produção de energia elétrica. Então, o comando ele é bem direto, bem objetivo, né? Não dá uma margem para muita interpretação. Bem, com isso, com base nesses fundamentos, a gente propôs como bens reversíveis para ser tratados aqui nessa regulamentação, que sejam considerados aqueles utilizados exclusiva e permanentemente para a produção de energia elétrica, cujos investimentos foram realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Então, essas são as diretrizes que foram utilizadas para poder realizar essa regulamentação. Como acho que pode ser observado, a lei, os decretos, eles não deram muita margem para se avaliar, para ter outros entendimentos. Elas são bem diretas, bem objetivas, que de alguma forma também facilitou, em alguma maneira, o conteúdo do regulamento. Agora eu vou dar uma passagem rápida pela minuta de resolução, como é que ela está estruturada, tendo por base sempre aqueles fundamentos que já foram apresentados. Então, o artigo 1º da minuta de resolução está lá definindo o objeto da resolução, né? O escopo dessa resolução. O artigo 2º ele define que a metodologia será o VNR, como já está previsto na lei e no decreto. Depois, o parágrafo 1º do artigo 2º, ele diz que a forma de pagamento, se vai ser por indenização ou reconhecimento da base tarifária, é uma atribuição do poder concedente, né? Isso está definido também no decreto 7850, que a forma desse pagamento é pelo poder concedente, e isso está sendo esclarecido por esse parágrafo 1º. O parágrafo 2º está colocando que os casos que o poder concedente reconhecer que o investimento deve ser reconhecido na base tarifária, isso ocorrerá na revisão tarifária subsequente. E os parágrafos 3º e 4º está dizendo que esse valor vai ser corrigido pelo IPCA ou, se esse for extinto, por um índice que tem a mesma função. Então, pois o artigo 3º é aquilo que a gente apresentou no começo, a definição do conceito de bens reversíveis que a gente está entendendo para essa regulamentação. São, então, aqueles bens utilizados exclusiva e permanentemente para a produção de energia elétrica, cujos investimentos foram realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. O parágrafo 1º está esclarecendo que os investimentos realizados relativos ao projeto básico não é objeto dessa resolução. A gente estaria tratando aqui, novamente, apenas dos investimentos realizados após a implantação do empreendimento. O parágrafo 2º coloca que os investimentos relativos relativos à configuração do sistema elétrico realizados após a resolução normativa 330 não serão considerados, porque essa resolução já disciplina como se dá a forma de pagamento para esses casos. Então, a partir dessa data, esse regulamento já tinha essa disciplina. Então, também não seriam contemplados nesse momento. O artigo 4, que é o que a gente teria, em princípio, um pouco de margem para poder atuar, né? Porque são os documentos que a ANEEL acha necessário receber para poder fazer essa avaliação dos investimentos realizados nesse período. Então, a gente elencou aqui 4 itens principais, né, que seriam os estudos e projetos relativos aos bens reversíveis, né, que atendem àquele conceito do artigo 3º, os quantitativos de materiais, equipamentos hidromecânicos, eletromecânicos e serviços no formato do OPE, que é um formato que a gente tem familiaridade, né? Então a gente entendeu apropriado que eles viessem nesse formato. Os demonstrativos contábeis equivalentes que comprovem a data de entrada em operação para estabelecimento das taxas de depreciação. Então, demonstrar quando que aquela instalação reconhecida como bem reversível começou a operar,
para que seja feito aí o cálculo da depreciação do investimento. E, por fim, outros documentos que sejam necessários para comprovar que o investimento atende ao disposto no artigo 3º, que é o trato do conceito de bens reversíveis. Bem, esse artigo ainda prevê no seu parágrafo 1º que a base de referência dos custos será aquela mesma utilizada no artigo 10º do Decreto 7805, até para manter uma coerência com o que já foi praticado, né, para a primeira parcela lá dos investimentos reconhecidos. O artigo 2º estabelece que serão consideradas apenas informações protocoladas na ANEEL até 31 de 12 de 2013, que é a data prevista no decreto, né? A gente não teria muita margem para mexer com esse prazo, porque é um comando também do decreto. E o 3º e 4º está prevendo que a ANEEL poderá realizar fiscalizações e solicitar informações complementares se assim entender necessário. E, por fim, o artigo 5º está prevendo que, para o pagamento dos investimentos, o interessado deve apresentar um laudo de uma auditoria independente atestando os quantitativos, né? O que foi base para aquela primeira indenização prevista pela ANEEL. A ideia aqui é que isso não precisaria ser feito para essa primeira data, até 31 de dezembro. Isso aqui é até o pagamento, a hora que o pagamento efetivamente for ocorrer, que a gente precisaria desse laudo atestando os quantitativos. Então, esse é o comando. E o parágrafo único desse artigo prevê que, se eventualmente algum dos quantitativos for diferente, que se tenha uma revisão em relação àquele primeiro valor. É dessa forma que a resolução está estruturada, e com isso eu encerro a minha apresentação. Obrigado.